Máscara na TV. Olá, boa tarde. Mais uma vez, muito bom estar aqui. Estou, como vocês sabem, fazendo às vezes aqui de apresentador do programa Mídia Sem Máscara, embora só seja o economista liberal do programa. E na nossa dose semanal de insolências, então, hoje nós convidamos aqui um insolente especialmente interessante, que é o Thomas Korontai. O Thomas Korontai é empresário na área de propriedade industrial e ele é autor de um livro muito interessante chamado A Coisa de Maluco e é um lutador pela causa federalista que ele irá nos explicar sobejamente, então, daqui a alguns instantes. Enquanto isso, nós ainda temos alguma coisa que sobrou da semana passada, perguntas que são importantes e gostaríamos muito, então, de não deixar os nossos telespectadores na mão. Queria pedir, então, a Marisa que fizesse, então, aí as perguntas que sobraram, para depois, em seguida, nós entrarmos no assunto do dia, que é a nossa entrevista com o Thomas Korontai. Então, pois é, o José do Bigorrilho, na semana passada, ele ligou para cá e ele tem 3 questionamentos que ele faz aqui, que acho que é interessante a gente passar. E ele pergunta se nos Estados Unidos não tem salário mínimo, se nos Estados Unidos não tem sindicato e se existe algum país no mundo que não tenha governo. Bom, olha, então a resposta para as 2 primeiras perguntas é sim, os Estados Unidos têm salário mínimo, está em torno de $800 mais ou menos, e os Estados Unidos também têm sindicatos. No entanto, é preciso, lá os sindicatos chamam-se unions, união, né, como nós faríamos em português, e lá, de fato, há sindicatos muito grandes, muito importantes. Mas é preciso, se a sua pergunta tem por objetivo contestar alguma das afirmações que foram feitas aqui sobre a liberdade que nós deveríamos ter e não temos, eu queria muito que você soubesse o seguinte. Em primeiro lugar, salário mínimo nos Estados Unidos não é como no Brasil, porque, embora ele seja uma espécie de limite mínimo, mesmo como ele é aqui, ele não indexa nada, ele não é o salário predominante, por exemplo, no poder público, não é como no Brasil, em que as prefeituras municipais, dessas são 5.560, empregando um batalhão de gente. Lá não há uma vinculação do salário mínimo no dia a dia da economia, então ninguém se importa com isso. Provavelmente um americano em média, assim, não sabe quanto é o salário mínimo. Nós aqui usamos o salário mínimo para nos defendermos do governo. E lá ninguém usa o salário mínimo para se defender de nada. Lá cada um paga de fato quanto o mercado manda. Então você não vai achar lá, nem por sombra, não vai encontrar lá nos Estados Unidos a mesma importância relativa que tem o salário mínimo que tem aqui no Brasil. A mesma coisa, diga-se a respeito dos sindicatos. Olha, os sindicatos nos Estados Unidos, em primeiro lugar, não são como aqui, que são parasitas públicos, parasitas privados do esforço alheio. Você aqui no Brasil, dentro do bojo da legislação chamada trabalhista, implementada em princípio pelo presidente Getúlio Vargas, criou-se uma espécie de garantia de financiamento do empregado para o sindicato. Então, os sindicatos aqui são abertos como quem abre sorveterias no verão, porque qualquer sindicato que se abra é automaticamente financiado por alguém que é, obviamente, explorado para fazer o tanto. Então, você tem ou não tem interesse em sindicato, você acaba pagando igual. Então, o problema é que no Brasil o sindicalismo é uma espécie de burocracia privilegiada, enquanto que nos Estados Unidos, em princípio, não existe sindicato genérico como aqui, para os metalúrgicos existe sindicato assim. Os funcionários da General Motors da fábrica tal. E você pode montar um sindicato por empresa para se representar frente ao patrão naquela empresa, mas nem todas as fábricas precisam fazer. Você pode pegar as diversas empresas e montar uma espécie de um sindicato da categoria. Ninguém, no entanto, é obrigado a entrar nisso. Quer dizer, os sindicatos específicos podem estar completamente independentes de um sindicato da categoria sem nenhum problema. Ou seja, o sindicalismo lá é completamente diferente do que aqui, porque lá nos Estados Unidos os sindicatos são financiados pelos interessados, ou seja, os empregados sindicalizados que querem de fato e acham que vale a pena ter um sindicato, financiam os seus líderes, enquanto aqui você tem, na verdade, uma espécie de financiamento público. Público que eu digo é obrigatório pelo conjunto de leis trabalhistas, tudo sai do seu bolso.
Mas aqui no Brasil, sindicatos, na verdade, são parasitas, tanto de patrão quanto de empregado. Não tenhamos o menor preconceito contra isso, tá? Então, os sindicatos de patronais também são a mesma coisa, são parasitas dos que trabalham. Então, o que eu devo ter dito a você, e que eu devo dizer novamente agora, é que o problema central não está no sindicato em si, mas está no princípio exploratório, o princípio parasitário em que eles são estabelecidos no Brasil. Então, é preciso que se reformasse isso com uma rapidez extraordinária, porque isso só torna as coisas mais difíceis e, na prática, quem paga toda a conta é o senhor, a senhora que trabalha e que é obrigado a financiar esse peso morto, carregar o piano em que essa gente toda alegre vai em cima, dizendo que isso é um exercício de democracia. Mas você é que paga. E com relação à terceira pergunta, de fato não há nenhuma instituição, nenhuma sociedade humana que não tenha governo, porque se você prestar atenção, existem 3 funções fundamentais na existência humana. A primeira função e mais importante delas é a função de estabelecimento dos princípios que dirigem as pessoas, ou seja, a ação daquilo que os hindus chamam de brahmanes. São aquelas pessoas que estão nesta vida, existem para poder ajudar e para poder orientar a existência das outras pessoas. São as pessoas que produzem o enredo da vida dos outros. A segunda função fundamental dessa vida é a função de guiamento político e militar das pessoas, ou seja, há necessariamente a existência de um poder político, nunca ele está inexistente. E a terceira função dessa vida é organizar a produção. Não tem mais outra função, a não ser trabalhar numa dessas 3 coisas, ou seja, ou você vem nessa vida para ser um brahmane, dirigir intelectualmente as outras pessoas, ou você vem para essa vida para ser um líder político, ou você vem para ser um líder econômico. Ou então você vem para trabalhar junto com qualquer um desses 3 líderes aí. É por isso que lá no hinduísmo disse que só existem na prática 4 castas. São essas 4 aí. A casta dos líderes espirituais, a casta dos líderes políticos e a casta dos líderes econômicos e a casta das pessoas que se associam a um desses 3 aí. Bom, veja, perceba. Não é possível não ter um governo porque a existência humana lida obrigatoriamente com o poder. Mas não é preciso que nós tenhamos, não é necessário que nós tenhamos qualquer governo. A sabedoria do governo, portanto, está em ser uma entidade capaz de articular e garantir a coesão social da sociedade, sem, no entanto, tornar-se totalitariamente capaz ou envolvido em escravizá-la e expropriá-la. Então, quando a gente reclama aqui no programa Mídia Sem Máscara contra o governo, nós não estamos reclamando do governo genericamente, como se nós estivéssemos aqui fazendo o proselitismo de uma anarquia qualquer que fosse. Aliás, eu não sei se você sabe, mas todos esses ditos métodos de governo anárquicos, nós tivemos aqui no Paraná algumas experiências, no Brasil, aliás, muitas experiências. Talvez a mais interessante do Brasil tenha sido a colônia Sicília, que ocorreu aqui no final do Segundo Império e no início da República, aqui no município de Palmeira, a 90 quilômetros de Curitiba. E essa colônia Sicília foi uma experiência anárquica, pois saiba você que mesmo nas experiências anárquicas tem governo sim, e o que se chama de anarquia, na verdade, no anarquismo, nada mais é do que uma certa forma de socialismo, que é aplicável a pequenos grupos humanos muito delimitados, muito homogêneos culturalmente, mas mesmo assim, perceba, não deu certo. Não é possível ter sociedade humana sem governo. O que não é necessário que haja governos totalitários. Isso é outra coisa e é contra esse tipo de governo totalitário que nós estamos aqui implicando, não contra o governo genericamente falando. Bom, os outros são comentários, então acho que a gente podia falar com o Thomas um pouquinho e depois, muito bem, né, a gente continua com as nossas perguntas. Então temos aqui o Thomas Korantai. E o Thomas Korantai é dessas pessoas que lutam por uma causa, e a causa pela qual o Thomas luta é muito parecida com essas ideias que nós temos trazido a vocês aqui todos os domingos. Então, o foco da ação do Thomas é a ideia do federalismo, a ideia da libertação dos indivíduos do jugo central, da revisão dos impostos, enfim, ele vai nos explicar melhor. Thomas, por favor. Tá? Boa tarde, tudo bem? Eu gostaria, primeiro, agradecer a oportunidade que vocês estão dando hoje para a gente mostrar
ao público essas ideias. São ideias que são novas, né, para o povo brasileiro, muito embora já não sejam tão novas assim para outros países, como os Estados Unidos, como a Alemanha, como a Suíça, e de outras formas de descentralização, como a Espanha, como a Bélgica, como a Austrália, né? Enfim, então tem vários modelos de descentralização e procurando justamente conter isso que você acabou de falar, que é o governo totalitário. O governo totalitário ele é preconizado por acúmulo de poder no centro, né? Então é o que está acontecendo no Brasil e você hoje custeia esse governo com algo em torno de 72%, alguns números até falam mais, de tudo que é arrecadado no Brasil para poder sustentar essa ilha da fantasia, né, que fica lá no Planalto Central. Então, eu acho que as pessoas elas estão começando a se perguntar do porquê pagar essa conta, né, do porquê o Brasil é rico, né, por que o Brasil é rico e seu povo é pobre, né? Esse é um panfleto que nós estamos espalhando pelo país através de pessoas que se juntaram a essa causa. São pessoas que não são políticas, são pessoas que sequer fizeram ou fazem parte de partidos, com poucas exceções. E hoje nós estamos em 16 estados, né, com cerca de 120, 130 representantes federalistas e coordenadores estaduais. E a coisa está crescendo, né? É um trabalho formiguinha, é um trabalho que começou com a internet, basicamente, porque nós somos cidadãos comuns, todos nós trabalhamos, nós não temos nenhum sindicato, nenhuma instituição oficial por trás para nos sustentar. Então nós realmente temos que trabalhar no dia a dia e começar a fazer alguma coisa de forma ideal. Quer dizer, o que é o ideal? Quer dizer, o que seria melhor para nós todos, né? Quer dizer, não é só para mim, sabe? Mas para nós todos. Então, a gente sabe que o federalismo, até o que é o federalismo, talvez as pessoas não saibam, muita gente não sabe exatamente o que é o federalismo, que é uma coisa nova. Simplesmente a descentralização do poder de maneira que cada estado tenha suas leis. Então, as pessoas veem isso nos filmes todos os dias, né, com filmes americanos mostrando como é que isso funciona. E cada estado tem que ter suas leis, cada estado tem seus próprios tributos, eles ficam no estado, não vão à capital central para depois serem redistribuídos, porque, puxa vida, coitado dos estados mais pobres. É interessante que as pessoas não param para pensar que quando compram café, leite, açúcar, cigarro, carro, cadeira, mesa, qualquer coisa que se consuma no Piauí, no Ceará, no Pará, no Amazonas, em qualquer lugar do país, todo esse dinheiro também sai de lá e vai para Brasília, para depois ser redistribuído. E vocês estão vendo pela televisão como é que é feita essa redistribuição hoje, né? Então, basicamente, o federalismo é isso. É dar autonomia para os estados, autonomia tributária, autonomia legislativa, ou seja, cada estado pode vir a fazer suas leis, autonomia judiciária, ou seja, toda a chamada matéria infraconstitucional, que hoje vai para o STJ e depois vai para a Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal, todas essas matérias que não são de cunho constitucional ficam no Estado. A instância máxima fica no Estado. E o Estado passa a ter um tipo de Constituição diferenciada, porque ele não vai ser um espelhamento da Constituição Federal. Se eu perguntar hoje para qualquer uma pudesse ter uma interatividade maior realmente, né, com as pessoas e perguntar para cada uma das pessoas que nos assistem hoje, quem é que conhece a Constituição do Estado? Nem eu conheço, nem me interessa, porque não vale nada, sabe? Não tem praticamente nenhum valor, sabe?
Então, é muito complicado, porque todas as estruturas, inclusive as municipais, se espelham na estrutura federal. Então, a Constituição nossa, que é um livro, né, ele para de pé, sabe? É mais grosso que isso aqui, tem mais de 3.000 itens, diz que o município, mesmo tendo 2, 3 mil habitantes, tem que ter Câmara de Vereadores, com 9, né, um mínimo de 9, e que tem ainda um teto de salário, que é 75% do que o deputado estadual ganha. Todo mundo quer nivelar por cima, evidentemente, né? E tem que ter o prefeito também. Puxa vida, se você parar para pensar, a Alemanha tem 18 mil municípios. Se tivesse esse modelo, né, que nós temos aqui, seria uma Albânia, não seria a Alemanha. Seria pobreza total, porque não funciona. Os Estados Unidos tem 50 mil municípios. Né? A maior parte desses municípios não tem prefeito. Se tem, é contratado. O city manager, né? Conselheiros são eleitos pelo povo, são os chamados vereadores, né, que nós chamamos de vereadores aqui, mas é uma honra ser um conselheiro da cidade, né? Vários filmes que as pessoas já devem ter visto, de as pessoas, de o prefeito, né, chamar as pessoas num grande galpão para discutir assuntos e aprovar ali uma proposta, enfim, relacionada à comunidade. Então, a coisa ela tem que ir para a comunidade, que é onde você mora. Todos nós moramos aonde? Nós moramos em Curitiba, então a preocupação primeira tem que ser em Curitiba. Depois o Estado e, por último, a união, né? A união desses estados, a união que nos torna uma nação brasileira. E Thomas, me diz uma coisa, a atual situação do Partido Federalista, ele existe legalmente? Sim. No Brasil inventaram um negócio de meio grávida. Né? Quer dizer, nós existimos, mas não podemos concorrer. Por quê? Porque nós temos o registro legal em cartório em Brasília, temos publicação dos estatutos e do programa do Diário Oficial da União, e estamos agora colhendo assinaturas, são 500 mil assinaturas aproximadamente, em 9 estados, para que se possa existir esse partido oficialmente diante do Tribunal Superior Eleitoral, de maneira que nós possamos estar autorizados a concorrer, competir com outras siglas, né? Então, quantas assinaturas são necessárias? 500 mil. Mas isso é mole. É? Isso é mole. Veja, nós estamos há alguns anos já, sabe? A bem da verdade, eu não estou muito preocupado agora com as assinaturas. Estou mais preocupado com a estruturação das lideranças, sabe? Porque não adianta você formar mais uma legenda. 500 mil assinaturas, o pessoal lá conseguiu, porque são 3 deputados e uma senadora, com todo o apoio da mídia, com todo o apoio das estruturas universitárias, com todo o apoio de ONGs, etc., mais as estruturas de gabinete por trás, eles escolheram com tranquilidade isso, né? Agora, vai se constituir apenas mais um partido, só isso, nada mais do que isso, sabe? Então nós temos aí 30 partidos no Brasil, a maior parte desses partidos sequer tem 1.000 filiados, quer dizer, tem um deputado, às vezes, lá que representa o quê no Congresso. Então, é uma bagunça que ficou no Brasil, sabe? Então as pessoas me perguntam, peraí, mas a cláusula de barreira, como é que vai ser as 500 mil assinaturas? Escuta, primeiro você tem que formar uma base, né, uma base de estrutura humana, pessoas preparadas, líderes preparados, para poder pensar em assumir o Brasil com essa nova proposta. E como que ficaria essa nova federação, então? A União fica basicamente com a moeda, né, com Forças Armadas, com a Corte Suprema, o Supremo Tribunal Federal, e as relações externas. Algumas secretarias de cunho normativo, enfim, acabam com os ministérios, com essa bandalheira toda, STJ fecha, sabe? Então, é uma reforma muito grande. Então, a demanda de impostos vai diminuir muito, drasticamente, porque vai se diminuir o tamanho do governo central, digamos, sabe? Porque ele não vai ter mais atribuições que hoje tem. Educação, saúde, habitação, pesca, tudo. Hoje tem 37
ministros, né, para tudo. Então, acaba com tudo isso. E os estados aqui vão se preocupar seja pelo setor público, seja pelo setor privado. Nós aconselhamos que se faça de forma privada o máximo que for possível, né? Mas que cada estado decida isso. Se o Paraná quer privatizar a Copel ou não, isso é um problema do Paraná. Os federalistas não vão se meter nesse assunto, sabe? Pois é, mas eu não sei se eu estou pensando certo, me ajude aqui também, Munir, mas com todo esse jogo de interesse que a gente vê por aí, desses partidos que ficam, né? Porque tem ali, então, eles querem manter os prefeitos, querem manter os vereadores, que todo mundo está ganhando, todo mundo está levando vantagem. Como é que pode, de repente, o Partido Federalista ir chegando? Isso daí é uma coisa assim para os nossos bisnetos, nem para os nossos netos. Acho que não veja, vão conseguir, né? É que nós nos acostumamos a pensar de forma gradualista, porque essa é a cultura brasileira, né? Do gradualismo. Isso tem que pensar, não pode mexer aqui, cuidado com o queijo daquele, pois coisa mas tal, aí sabe? Quando você chegar com uma proposta dessa, não, mas aí vai tirar o meu aqui, então deixa eu salvar, né? Eu estive em Brasília em 93, dei uma pequena palestra para 14 deputados e 3 senadores, ninguém deu bola. Quando eu terminei, é como se eu não tivesse falado no assunto, começaram a falar sobre outras coisas, política paroquial, quem que vai ser candidato à presidência da República. Aí as fichas começaram a cair, né? Porque nós lançamos o movimento federalista, nem pensava em fazer partido, em 91. Então faz 14 anos que nós estamos levando isso adiante. Só que ao longo de 14 anos, além de aprender bastante sobre federalismo, sobre estrutura de governo, sobre privatização, sobre o papel da sociedade, o papel da empresa, sobre liberalismo, sobre socialismo, sobre uma série de coisas, né? Quer dizer, eu era apenas um cidadão que estava preocupado só com o meu negócio e fazer as minhas coisas, cuidar da família e etc. E pronto, não estava muito... Era preocupado com o país, mas escrevia carta para governo, carta para ministro, não sei o que mais, ninguém dava bola, até que veio essa ideia. E passamos a trabalhar essa ideia, a aprender isso. E também com isso passamos a aprender sobre essa estruturação política que você está se referindo. Como desmontar isso? Somente com um choque de democracia. Não tem outra saída. Tá? Então, qual é a estratégia nossa? A estratégia que está sendo feita agora também com um instituto que foi criado, o IF Brasil, Instituto Federalista, com sede em São Paulo. A sede do partido também em São Paulo. Né? E tem uma série de coisas que nós podemos ir conversando, porque eu acho que o Munir também quer falar, você quer falar também sobre algumas coisas, fazer algumas perguntas, né? Eu não quero monopolizar aqui, não, sabe? O que nós pretendemos, assim, de uma forma bem resumida, é chegar ao poder com uma força de votos tão grande, tão avassaladora, que eu acho que é possível, porque com cada brasileiro que você conversa hoje, o que você acha melhor? O dinheiro ficar no Estado ou ir lá para Brasília para ser distribuído? Ah, não, doutor, tem que ficar aqui, né? Qualquer pessoa, sabe? Pessoa que não sabe ler e escrever, ela sabe o que é certo. As pessoas não são imbecis, não são idiotas, não são burras, sabe? O que falta para as pessoas é informação. Só isso, sabe? Informação do que existe. Isso nunca foi passado. Eu dou palestra em universidades, as pessoas não sabem, não conhecem isso, né? Então, a ideia é espalhar isso pelo país, sabe? Então, nós estamos entabulando uma série de estratégias de maneira a envolver a população, envolver o empresariado, envolver as pessoas no sentido de que isso se multiplique. Hoje ainda está numa PA, numa progressão aritmética, a coisa está bem, né, pontuadinha, mas daqui a pouco explode, porque é uma ideia, força espetacular. As pessoas querem exatamente isso. Né? Todo mundo, o brasileiro, ele quer ser dono do seu nariz, sabe? 75% das pessoas gostariam de ter seu próprio negócio, segundo uma pesquisa do Sebrae. Ora, isso é característica do povo brasileiro ser individualista, né? Então,
é evidente que ele gostaria de gerir cada vez mais a sua própria vida. E a hora que ele descobrir que existe um caminho para isso, a hora que ele descobrir que existe liberdade, que existe uma forma de ter liberdade para isso, é como Einstein dizia, né? Depois que o cérebro se expandiu, não tem mais como voltar. Sabe? Então, chegamos ao poder com uma Constituição nova debaixo do braço, pronta, elaborada pelo Instituto Federalista, com vários juristas de alto saber, uma Constituição que já tem um texto pronto para isso, mas a gente vai acertar esse texto, porque não somos donos da verdade, então tem que pegar gente que identifica a linha mestra do federalismo, a linha de uma Constituição de princípios, que qualquer brasileiro que abra, possa ler, puxa vida, é isso. Pergunta para um americano se ele conhece a Constituição. Todo mundo conhece. Todo mundo sabe os seus direitos e deveres. Então, nós temos condição de fazer isso aqui. E esse presidente chegar a ser eleito pelo povo brasileiro, com essa Constituição debaixo do braço, e aproveitar esses primeiros momentos de poder político, né? De poder social, vamos colocar assim, já que está tão em moda essa palavra, né? Então, de maneira que ele possa ter força para aprovar, junto com o Congresso, um plebiscito, através de uma medida provisória, ou seja, lá o instrumento legal para isso, né? Um plebiscito, né? Para 3 ou 4 meses depois se aprovar essa Constituição, e com isso o Brasil dá um salto, sabe, de qualidade e um salto para o futuro. Só que esse salto ele vai estar todo preparado. É aí que entra o papel do Instituto Federalista. Por quê? Porque o IF Brasil vai franquear os IFs estaduais. A abertura de IFs Institutos Federalistas estaduais e municipais. De maneira que cada Instituto Federalista reúna pessoas apartidariamente, não tem nada a ver com o Partido Federalista, tá? É o projeto federalista, o partido é um mero veículo excipiente, é um veículo apenas para conduzir o processo. Não estamos aqui para fazer um partido por um projeto de poder. Nós estamos aqui fazendo um partido por uma necessidade para levar pela via eleitoral um projeto de nação, que é diferente de um projeto de poder. Mas é preciso chegar ao poder para poder fazer isso, senão vão ficar só no campo das ideias. Ah, muito bonito, né? Então, os institutos federalistas vão juntar as pessoas, vão formar comissões temáticas, né, específicas, saúde, habitação, tributação do Estado, agricultura, indústria, enfim, tudo vão repensar o Estado. Como é que o Estado do Paraná faria, como é que o Estado de São Paulo faria, e os outros, cada um dos estados fariam dentro do ambiente federalista pleno, quando não existe mais fundo de participação dos municípios, quando não existe mais fundo de participação dos estados, quando não existem mais 72 tipos de impostos, taxas e tributos e esse pandemônio, esse manicômio tributário, vai existir só um tipo de tributo, basicamente. Que tributo é esse? É o IUC. O tributo é o Imposto Único sobre o Consumo, não sobre a movimentação financeira. Tudo que for consumido no Brasil vai ter lá 2, 3% para o governo federal, é fixo no Brasil, e cada estado vai estabelecer a sua alíquota e cada município vai estabelecer a sua alíquota. Acabou, sabe? Então, claro, estados e municípios vão ter ainda capacidade residual para colocar algum tributo que acha que tem que colocar. Então, vamos tributar a bebida, vamos tributar o cigarro a mais, enfim, quer dizer, tributar jogos. Aqui nós vamos ter cassino nesse estado, porque o povo aprovou por plebiscito ter cassino. Ok, tudo bem. Então, cada estado se vira e faz toca a sua vida, né? Então, basicamente é isso, sabe? Então, os institutos, eles vão deixar os estados, os projetos prontos, inclusive legislações já pré-programadas, aprontadas, vamos colocar assim, né? Pré-preparadas, para que quando o país ele assuma uma nova Constituição, e o projeto é para 2010, né, 2011, nós possamos ver para onde é que nós estamos saltando.
Não é um salto no escuro, é um salto preparado. Eu acho que todo mundo aqui já sonhou, quem não construiu e quem construiu, sonhou em como fazer a sua casa. Para fazer a casa, é preciso fazer as fundações, é preciso fazer planta, né? Planta arquitetônica, a planta hidráulica, a planta elétrica, né? Planta de telecomunicações, enfim, de tudo. E é o que nós vamos fazer no Brasil também. O Brasil nunca teve um projeto, né? Ou se teve, nunca foi cumprido. Então nós vamos fazer um projeto, mas não é um projeto vindo de cima para baixo. É um projeto feito pelas pessoas interessadas no seu estado, pelas pessoas interessadas no seu município. E de forma apartidária, dentro de uma estrutura nova, dentro de uma ferramenta que dá liberdade e autonomia para as cidades e para os estados. Manir. Bom, olha, eu acho que a pergunta que você fez ao Thomas sobre a viabilidade concreta desse assunto é uma pergunta muito importante, porque não podemos nos esquecer de que quando o Pero Vaz de Caminha foi escrever a carta comunicando ao rei de Portugal, quando vieram aqui os portugueses em 1500, né? Ele deve ter sido já pela segunda ou terceira vez, eles mandaram de volta, ficou aqui a esquadra, exceto uma que voltou a Portugal para comunicar ao rei a descoberta do Brasil e o sucesso da empreitada, né? E no texto da carta que Pero Vaz de Caminha escreve ao rei, está aí já um pedido de emprego no governo, feito para um sobrinho, para um parente seu, que gostaria que o rei resolvesse. Então, o que o Thomas e a Marisa estão querendo dizer aqui é que existem milhões de pessoas cuja raison d'être, cuja razão existencial, cujo meio de vida consiste em estar pendurado no Estado, vivendo do esforço alheio. Então, essas pessoas são o primeiro empecilho para que um projeto desse funcione, porque elas não conseguem conceber uma outra vida que não seja essa, que é uma vida de privilégios. Agora, queria dizer o seguinte, mesmo que esta luta seja grande demais, mesmo que seja muito mais difícil e mais demorado do que se pensa, eu penso que um movimento como esse, federalista, poderia ter como efeito colateral extraordinário trazer para a mesa de discussão as perguntas e questões imperguntáveis. Ou seja, existe uma série de assuntos tabu no Brasil que nunca ninguém leva em consideração, nunca ninguém traz à luz do debate público, que é o primeiro momento, primeira condição para que nós possamos começar a fazer melhor. Quer dizer, por que é que no Brasil tem que haver tantos privilégios? Por que é que no âmbito do Estado existe essa história de direito adquirido? Veja, o direito adquirido, ele é para quem dele usufrui um direito. No entanto, é para quem o Estado, do outro lado, uma obrigação. Então, a ideia do direito adquirido, no fundo, o resultado dele é que ele engessa, muito embora muitas vezes ele tenha, obviamente, justiça e tenha sentido, mas ele engessa a sociedade e a economia. Porque a economia passa a ser uma entidade completamente escravizada na observância, na manutenção desse conjunto, às vezes absurdo, dessas iniquidades extraordinárias chamadas direitos adquiridos. Então, veja, mesmo que seja mais difícil de realizar do que a gente possa imaginar, o fato de que se está fazendo esse esforço para debater essas questões fundamentais, como, por exemplo, o grau de centralização do Brasil, eu estou entendendo que o movimento federalista está querendo substituir o fundo de participação dos municípios e dos estados por um fundo de participação da União. Quer dizer, a União é que passa que tem que ter uma mesadinha dos outros, e não o contrário, né? Hoje você tem, na verdade, a União ficando com todo o dinheiro, recolhendo toda para si e depois, então, majestaticamente distribuindo isso segundo, então, os sabores das conveniências políticas. Isso é uma coisa importante, não sei se eu posso interromper. Claro, será um prazer. Alguns governadores estão falando no pacto federativo, né? É preciso rever esse pacto federativo, sabe? Na realidade, a revisão do pacto federativo é a rediscussão do tamanho da fatia do bolo central, mas não estão discutindo que essa questão do bolo central tem que acabar. O bolo da União é da União e não tem que se discutir isso, sabe? A União vai ter que ter a sua empadinha lá, seu bolinho pequeno e pronto, né?
o que chega a um ponto tão ridículo, sabe, de a Associação Brasileira de Municípios reivindicar 1%. 1%. Não, 1% tá bom, tá ótimo. 1%, gente. Sabe? A que ponto que chegou o negócio? Então não é mais repartição do bolo, de quantas fatias. É migalha mesmo. Sabe? Virou migalha. Então, por conta disso, por causa das estruturas municipais, né, de secretarias, aquele séquito administrativo todo, que você bem falou, muita gente hoje pensa em ficar encostado no governo, né? Não, eu vou fazer um concurso público, tá? Porque ali eu me estabilizo. Mas veja, por que as pessoas estão agindo dessa forma? Porque o setor privado não oferece nenhuma alternativa, não oferece nenhuma garantia. Tem gente que tem 3 faculdades trabalhando por um prato de comida. Por que isso? Porque o setor privado está sendo totalmente sugado. Quando você retira todos os impostos da cadeia produtiva, como nós pretendemos fazer, ou seja, a empresa não vai pagar mais nenhum tipo de imposto, porque a empresa não foi feita para pagar imposto. Quem tem que pagar imposto é o cidadão, e paga sobre o consumo. Então o que vai acontecer? Os produtos vão cair pela metade e é a forma de devolução da renda para a sociedade. O maior concentrador de renda do país não é o banco, não são os ricos, é o Estado, que concentra 40% de tudo que foi arrecadado, tudo que é produzido, sabe? Você tem que trabalhar 5 meses, mais de 5 meses, para custear o Estado, sabe? Quando deveria ser absolutamente o contrário. O Estado é uma coisa necessária, mas ele tem que entrar na vida das pessoas, da sociedade, para garantir os contratos. Hoje nem isso está fazendo. Não há garantia de propriedade, não há garantia de contrato, sabe? Aí, por que o juro é alto? Não, se você tem dinheiro, Munir, você é economista, você sabe. Você vai emprestar a 24 meses por uma taxa de juro que você não sabe se vai receber? Você não sabe o que vai acontecer daqui meio ano, 1 ano na economia? Não sabe. Então, eu costumo dizer que os problemas são sistêmicos, está tudo amarrado, não adianta querer resolver uma coisa aqui, outra coisa lá, não, ou resolve tudo de uma vez, de um impacto só. Muita gente fala em jogar bomba em Brasília. Não, nós vamos jogar uma bomba democrática no Brasil inteiro, que é para poder dar um choque de capitalismo, né? Um choque de decência, um choque de ressignificação de nação. Afinal de contas, para que serve a nação? Para que serve o país? Para que serve o Estado? Sabe? Então, as pessoas que hoje estão no setor público e que estão sendo acusadas de estarem encostadas, coisa e tal, muitas estão e outras nem tanto. Por que isso tudo? Porque as pessoas, quando alguém chega, mas é funcionário público, tem que acabar com isso. Não, mas não adianta acabar com isso se você não dá, não criar condições para que exista trabalho no setor privado. Quando você retira os impostos das empresas, você diminui o preço dos produtos pela metade, o que vai acontecer? Vai aumentar o poder de consumo das pessoas. As pessoas vão poder comprar mais, vão poder consumir mais. E ao consumir mais, vai gerar mais emprego. Eu lembro muito bem no Plano Cruzado, 86, foi um choque monetário no país, né? Um sonho que durou 3 meses, e as pessoas ficaram loucas, sabe? Ficaram alucinadas em montar seu negócio. Pessoas que tinham emprego passaram a ganhar o dobro porque eram disputadas a tapa, né? Porque falta mão de obra, falta... Mesmo hoje, se você colocar um anúncio no jornal, procurar uma pessoa qualificada, não tem, sabe? Você vai ter dificuldade de contratação. Mas o que está acontecendo com o Brasil que tem desemprego e quando você precisa de alguém qualificado não tem? É um conjunto de coisas, sabe? É uma degeneração em todos os sentidos. A degeneração do Estado, dos valores, da educação, de tudo, sabe? Tudo ficou bagunçado, relativizado, sabe? É uma bagunça total. Então,
os problemas, eles são sistêmicos, eles são ligados um com o outro. Então, quando você propõe um novo país, né, uma nova estruturação, onde as coisas funcionam por lógica e não por mágica, né, não está se propondo mágica, e fizer isso de tudo de uma maneira abrangente, mexendo no queijo de todo mundo e não deixando o queijo de ninguém intacto, porque é aí que gera também o grande problema de você conseguir fazer mudanças. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo vai entrar nessa. Por que eu tenho certeza disso? Porque em 86 as pessoas entraram no Plano Cruzado e se colocaram, por mais besta que isso hoje pareça, na época não pareceu. As pessoas queriam que desse certo o plano. Se colocaram na frente de portas de supermercados, código de remarcação de preço, coisa e tal. Em 90, o Plano Collor. Durante 1 ou 2 meses, as pessoas aceitaram que metesse a mão na conta bancária, tirasse o dinheiro, sabe, para devolver depois em um certo tempo. Não, tudo bem, vamos lá, vamos ajudar, vamos ter que dar certo, o país estava com 89% de inflação no mês, vamos lá, sabe? O brasileiro é bom, o brasileiro está disposto a fazer, só que de tanto ser enganado, sabe, engambelado, bom, peraí, não é bem assim, sabe? Então, as decepções, elas foram se acumulando. Existe um exemplo fantástico, sabe, que é a Nova Zelândia. A Nova Zelândia estava tão ou mais burocratizada que o Brasil. Um país de 4 milhões de habitantes, tinha ministério lá com 50 mil funcionários. E tinham vários ministérios. E esses ministérios todos, eles foram desmontados. Foi tudo reformado na Nova Zelândia a partir de 85. Quando tinha um governo socialista, que era bem estatizante, coisa e tal, burocrático. A burocracia era tão grande que para você comprar manteiga, você tinha que ter receita médica. Não, porque o Estado se preocupa com você, né, com o seu coração, sabe? Então, você não pode comprar sem receita médica. Então, o que eles fizeram? Começaram a fazer reformas, mas as reformas foram muito rápidas, né? E fizeram de uma forma absolutamente transparente, tá? De maneira que todo mundo, até os trabalhistas, o pessoal que estava, os funcionários públicos, etc., todo mundo acabou concordando. Não, realmente, se é para dar a minha parcela de contribuição e todo mundo está fazendo isso, então eu faço, sabe? Então, dessa forma, a Nova Zelândia saiu, em menos de 10 anos, de um quadro crítico, sabe, de quebradeira, de burocracia, de tudo, né, para um país de primeiro mundo. A coisa foi muito rápida, e está lá, no fim do mundo, deslocada de tudo que é eixo, não produz praticamente nada, a não ser lã, né, porque é negócio de carneiros, só tem uma fábrica de arame farpado e uma fábrica de pregos, por causa das cercas. E explora o turismo, explora o ecoturismo, né? É um país bonito, um país organizado, sabe? Importa praticamente tudo. Então, o Brasil tem um monte de desculpas que foram apresentadas ao longo do tempo. O Brasil é jovem demais. Estados Unidos tem menos tempo que o Brasil. Conta-se a partir de 1625. Embora algumas colônias tinham começado um pouco antes, mas a partir de 1625 é que começa a contar. O Brasil conta a partir de 1500. 1530, quando começou o processo das colônias, né, das capitanias. A Austrália, que é um país de primeiro mundo, tem o quê? 180 anos, sabe? Mas para o Brasil vieram todos os degradados, né? Os prisioneiros. Inclusive tem um aqui do Ricardo do Bom Retiro, desculpa interromper. Sim, claro. Mas ele fala assim que a colônia holandesa de Carambeí, no Paraná, é excelente centro econômico. Se não fossem expulsos os holandeses de Pernambuco no século XVII, o Nordeste não estaria mais desenvolvido economicamente nos dias atuais? Não tenho dúvidas. Não tenho, eu, por mais brasileiro que eu seja, a gente tem que olhar a realidade. Sabe, se tivessem deixado os caras lá, com certeza... Sabe, peraí, fiquem aqui, sabe, vamos constituir nós a nossa nação e pronto, não precisa separar, não precisa nada. Mas eles trouxeram conhecimento, trouxeram tecnologias. Tem que ver o filme Cruzada, As Cruzadas. Tem uma passagem
fantástica nesse filme, onde mostra o francês que chegou lá na região, né, de Jerusalém, numa cidade lá que eu não lembro o nome, e uma cidadezinha, ele tinha lá uns 20 mil acres de terra, herdado do pai dele, e pobreza total, sabe? O que ele fez? Ele levou lá a tecnologia de como encontrar água, através de um tipo de escavação. Aí, em um ano, o negócio virou um paraíso, porque ele encontrou água, era fácil, estava embaixo deles, né? E canalizou a água, sabe? E fez plantação. O filme mostrou isso, sabe? Quer dizer, existe solução para tudo, só que tem que fazer. O Nordeste tem solução com 2 bilhões e meio de dólares, você resolve o problema no Nordeste. Tem um estudo publicado na Gazeta Mercantil que se levar fio, energia elétrica através do sistema monofio, que foi inventado no Rio Grande do Sul há uns trocentos anos, né? Que é um sistema absolutamente econômico, é com um fio só, né? O gaúcho fala que é de coxia a coxia, 1.800 metros, de um poste para outro. E pode ser de madeira, não precisa de ser de concreto, com postes caríssimos. Na Europa você vê postes de luz até hoje, com 200 anos, bem conservados. É tudo feito aqui, sabe, para beneficiar grupos, né? Sabe? Não, tem que fazer de concreto, porque é assim, tem que ser assim. O que acontece? Você leva a luz, poços artesianos com dessalinizador, com 13 mil poços e luz, que seria um investimento de 2 bilhões e meio de dólares no ano, você resolveu o problema da seca e o problema da pobreza, porque você levou o progresso, sabe, a abertura para o progresso. Aí a pessoa vai comprar um ferro de passar roupa, vai comprar um... Ah, mas como? Não tem empregos? Tem. Quando você leva energia elétrica e água, as coisas começam a acontecer, sabe? É claro, não é de uma semana para outra. Aí o governo não tem mais a desculpa de mandar tudo lá para o Nordeste, quer dizer, pobreza, tem que ajudar o O Nordeste. 2 bilhões e meio de dólares hoje é o custo da indústria da seca, sabe? Que beneficia os currais, olha, os políticos com seus currais eleitorais. Então, mas nós temos muitas perguntas Vamos aqui, lá. E inclusive essa eu não sei se daí seria com Munir. O Edson de Colombo pergunta por que os empresários, vocês dois vão responder, não se importam muito com os juros altos? É que não é que não se importam com os juros altos, eles se importam sim. É que o empresário, ele tem como opções, à sua frente como empresário, você tem um conjunto grande de opções. Você pode ter uma empresa muito grande, uma empresa muito pequena, você pode ter uma empresa média. Então é assim, se as circunstâncias externas à empresa são circunstâncias hostis, vamos imaginar, o juro é muito alto, o mercado é muito pequeno, a regulamentação é muito grande, o empresário faz o quê? Ele desenha um negócio para caber dentro dessas circunstâncias. Daí ele pega e diz assim, olha, então aqui no fundo dando um pouco de lucro, tá bom, porque eu estou conseguindo viver disso aqui. Esse é o modo como os empresários pensam, e você me dirá assim, é um modo muito primário, mas os empresários são pessoas primárias. Não no sentido bom da palavra, eles são muito realistas. Práticos, aliás, né? é preciso que se diga isso a favor deles, quer dizer, eles têm uma noção de pragmatismo, de realidade enorme. Então, eles não têm nenhuma intenção de mudar nada, tanto é que eles são entendo bem, por favor, a classe empresarial é uma classe covarde. Ela é covarde porque ela sabe que o governo manda mais do que ela sabe que ela está subordinada a um Estado que é muito mais poderoso do que o próprio empresário. Você pega, então, empresários gigantescos como Antônio Emílio de Moraes, como Roberto Setúbal, e que passam o dia inteiro elogiando o PT de um modo até envergonhante, né? Eu fico com vergonha, eu sinceramente fico com vergonha. Mas, enfim, a vida deles não é minha, embora eu me sinta mal quando uma pessoa faz um papel tão subserviente quanto esse. Agora, veja, então, para um empresário que tem uma noção de viabilização de um negócio, existem muitas opções. Então, se você dá a ele condições externas, econômicas, sociais e políticas favoráveis, como, por exemplo, baixa hostilidade, apoio social, dá a ele taxas de juros muito baixas, dá a ele mercados crescentes, então eles ficam muito maiores. Então, os empresários não são capazes de produzir um projeto de si próprio. É muito importante entender isso. Eles são capazes apenas de tentar fazer do que tem o melhor possível.
Então, esses empresários acabam se adaptando a uma falta de capital de giro, ficam pequenos e poderiam, então, ter, embora pudessem ser 15, 20, 30 vezes maiores. Mas isso não vem ao caso, porque, afinal de contas, já estão fazendo a sua parte, que é de produzir a viabilização daquele pequeno modelo, que é o modelo possível entre os diversos, mas é aquele que, naquele momento, é capaz de ser feito, porque, afinal de contas, esse é o imperativo das circunstâncias reais, digamos assim. Há sempre um empresário ou outro que tem um pouco de alma e que está preocupado com isso, não tenha dúvida que há. Mas a maioria, de fato, não é assim. A maioria fica resignada, pragmaticamente, a viver dentro das circunstâncias que tem para viver e não são capazes de sair delas. Não sei se isso é um defeito. Tem receio. Não, tem, na realidade, isso é um incesto forçado entre a classe empresarial e o governo, sabe? Porque o empresário, vamos separar o microempreendedor, o pequeno empreendedor, e ele nem tem tempo para se preocupar muito com isso, porque quando ele tem prateleira atrás de mercadorias e coisas para serem pagas no final do mês, e 1 ou 2 ou 3 funcionários, 5 funcionários, ele não quer saber muito não tem tempo, sabe? Ele realmente não tem tempo. O pequeno, médio ou grande empresário já tem algo a perder. Então, ele não pode também se revoltar muito, sabe? Falar muito, porque no dia seguinte tem 50 fiscais em cima dele. E, olha, eu já vi casos. Em 93, 94, aconteceu uma rede de supermercado grande aqui, que hoje está com os portugueses. E o dono do supermercado era um apaixonado, né, pela diminuição do tamanho do Estado, pelo liberalismo econômico, coisa e tal, e resolveu colocar etiquetas. Todos os preços, de todos os produtos, colocar etiqueta do que era imposto, o que era o custo do produto. Não deu outra. Em uma semana tinha 150 fiscais, tinha fiscal até no banheiro. Ele ligou para o presidente da Associação Comercial: o que eu faço? Lamento muito, mas você tem que tirar. Não provoca. Então não tem jeito. Isso é fato, gente. Quem passeou por esses mercados na época vai se lembrar do porquê que essas etiquetas surgiram. Anos depois apareceu com os postos de gasolina, né? Separando o que era preço de combustível, o que era preço do produto, do custo dos impostos. A ponto de hoje, né, semana passada, alguns postos no Rio Grande do Sul protestarem, né, no dia em que foi o último dia em que se trabalhou para o governo, né, criando o dia sem impostos, e aí você podia abastecer a R$1, R$1,05, alguma coisa, porque não iam cobrar, eles iam cobrar só o custo da gasolina. Então, esse é o grande problema, sabe? E os grandes empresários mesmo, me desculpem, mas não vou colocar todos no mesmo balaio, mas uma boa parte não tem interesse em que haja competição nos seus mercados. Então, ele se associa ao governo que está, seja o PT, PSL, PDT, PMDB, não importa quem esteja lá, sabe? Ele se associa ao governo para poder manter fechado, sabe? Quando o Silvano Valentino esteve aqui, ele era presidente da Fiat, eu estava na Associação Comercial e era 1991, por aí, quando o Collor estava começando a abrir o mercado, falou que os carros nacionais eram carroças, coisa e tal. Eu perguntei para ele, né, na reunião da Associação Comercial, qual era a razão, sabe, que a Fiat, que consegue competir de igual para igual com as melhores marcas na Europa, junto com Chevrolet, Volkswagen e Ford aqui no Brasil, fabricarem carros que estavam sendo cognominados de veículos tracionados por animais, como o Collor tinha colocado na época. Ele explicou que era tributos, coisa e tal. Nada, não era só questão tributária, sabe? Era questão também de que era muito melhor ter uma planta que não era mais aceita na Europa, uma planta industrial, né? Com máquinas ultrapassadas, coisa e tal, manter aqui no Brasil, manter nos países onde tem governos centralizados, para poder vender os carros, às vezes até mais caros do que eram vendidos lá fora, sabe? Então, as verdades têm que ser ditas, sabe? Não adianta
a gente dourar a pílula. O problema é que cada um vai se ajeitando do jeito que é possível. Então, os grandes empresários fazem isso porque eles não querem competição. Eu, se fosse grande empresário, não sei se eu faria isso. Você talvez faria, não sei. Quem sabe, né? A questão de consciência, exigir consciência das pessoas, exigir uma atitude cívica, etc., eu tenho muitas dúvidas com isso, sabe? Porque um americano uma vez me disse, nós não confiamos nos políticos, por isso nós temos poucas leis. Nós não confiamos nos políticos, por isso que nós temos plebiscitos, sabe? Nós não confiamos no governo, por isso eu prefiro ajudar o pobre, prefiro ajudar a quem está precisando, do que dar o meu dinheiro para o governo, porque eu sei que o governo não vai ajudar, sabe? Então, eu não vou dar essa oportunidade para o governo se arvorar no direito de dizer o que tem que se fazer. Então, é um conjunto de coisas que tem que ser transformadas, sabe? Então, nós temos aqui uma maneira de pensar muito coitadinho, sabe? Nós temos que acabar com essa história de coitadinho. Mas não adianta a gente pensar, nós temos que deixar de ser coitadinhos, mantendo-se essa estrutura que nos tornou assim. Nós temos que eliminar essa causa, né? Tem um ditado em latim, né, que é o lema do Instituto Federalista, que é a sublata causa tolitur effectus, né? Ou seja, eliminada a causa, você elimina os efeitos. Está todo mundo lutando contra os efeitos, né? Quando saiu a MP 232, eu fui na reunião das entidades, né, que se reuniram no CRC em protesto à MP, e eu disse, olha, primeiro parabéns, porque nunca vi tantas entidades juntas em torno de uma causa. Mas essa causa é simplesmente o efeito. Estamos combatendo o efeito. Ok, vamos lá, é emergencial, temos que eliminar isso, porque é perigoso para o Brasil, mas nós temos que agora, depois disso, pensar na causa, lutar em eliminar a causa. O federalismo não é apenas mais uma ideia para o Brasil. O federalismo é a única ideia que serve para o Brasil em termos de eliminar a causa e permitir que o país comece a se desenvolver de forma a respeitar suas diversidades, sabe? Aproveitar suas riquezas diversas espalhadas no país todo, sem que um partido, sem que um governo central diga como é que você tem que fazer. Não, é você que vai dizer como é que tem que se fazer na sua cidade, até no seu bairro, no seu município, no seu distrito, sabe? Até na sua rua. Eu tenho um amigo que ele tem empresa aqui no Brasil, tem empresa nos Estados Unidos. E ele ficou 1 mês e pouco, 2 meses fora, né, no estado da Flórida, não lembro o nome da cidadezinha. E ele tem casa, tem carro, tudo lá, né, que ele fica lá, fica 15 dias, 20 dias, é um importador. E ele chegou lá na casa, depois de quase 2 meses fora, e encontrou a casa dele, o jardim tudo aparado, tudo, né, não tinha cerca, não tem muro, assim, tudo cortadinho, tudo arrumadinho. Puxa, o que aconteceu aqui, né? Tudo certinho aqui, fiquei tanto tempo fora, né? Abriu a porta e encontrou um papel com a conta, que era o pessoal do quarteirão que cuida, que não permite que cresça mato, que não tenha sujeira, que tenha sujeira, que tenha qualquer tipo de problema que se torne referência para se arruinar a estrutura criada, sabe? E era uma conta cara, por quê? Porque ele foi responsável, ele pagaria metade se tivesse contratado o jardineiro para poder fazer. Tá? Então, era uma conta cara porque foi o quarteirão que tomou conta ali e fez. E é a regra geral ali. Quando ele tentou fazer isso no bairro do Uberaba, onde ele mora aqui, eles riram da cara dele. Imagina. Sabe? Fica 2 meses fora, quando ele voltar... Vai cuidar da sua casa, vai cuidar, não tá lá. Sabe? Então, essas questões culturais podem ser implantadas no Brasil, sabe? Perfeitamente. Eu estive em vários municípios pequenos, Marechal Cândido Rondon, por exemplo, eu observei que não tinha mendigo na cidade, não tinha nada, sabe? Tudo legal, arborizado.
Eu perguntei para o comerciante, que era meu cliente, escuta, por que não tem aqui que a gente acha em tantas cidades por aí, tanto? Não, porque, em primeiro lugar, aqui a gente não deixa o pobre de fora entrar aqui, sabe? Se ele não tiver profissão, etc., a gente não quer saber. Paga a passagem dele e volta para o lugar de origem. Segundo, nós temos pobres aqui? Tem, claro que tem, mas são honestos, honrados, trabalhadores. Então tem um carpinteiro, pegou fogo na casa dele, tem uma casa pequena, coisa e tal, a comunidade se uniu, pagou a casa para ele, sabe? Por quê? Porque ele é respeitado pela comunidade. Então esse espírito de comunidade, sabe, que eu acho muito bacana, e é uma coisa que é próprio das comunidades. Isso não pode ser imposto por nenhuma regra, nenhum federal, nenhuma regra estadual, nem nada disso, sabe? Vamos lá. Quer comentar alguma coisa, Maria? Não, eu só queria deixar claro para a pessoa que fez aquela pergunta que do mesmo modo que a guerra é um assunto muito sério para ser deixado com os militares, a economia é um assunto muito sério para ser deixado com os empresários. Quer dizer, os empresários se adaptam a qualquer espécie de situação, Exato. a qualquer espécie de tirania. Veja, o maior de todos os enganos dos analistas é achar que o capitalismo e o socialismo são entidades antagônicas, como se um fosse alternativa ao outro. Na verdade, nunca são. Porque o capitalismo é, na verdade, um modo de produzir baseado na propriedade privada e no mercado, não digo livre, mas o mais livre possível. Enquanto o socialismo não é um modo de produção, o socialismo é uma espécie de ideologia, quer dizer, o socialismo é uma teoria sobre o poder, em última análise. Então, antes de existir a primeira experiência socialista, já existia a teoria socialista. Ora, antes de existir a primeira experiência capitalista, não existia teoria nenhuma. Foi depois que o capitalismo existiu na prática que alguém um dia apareceu teorizando isso que estava acontecendo. Então, o capitalismo não é inimigo, ele não é o contrário do socialismo, eles são coisas completamente diferentes, o que significa na prática que você pode ter capitalismo na sociedade livre, democrática, na sociedade socialista, na sociedade totalitária. Se você estabelece que não pode haver propriedade privada, o capitalismo vira assunto de subterrâneo, ele vira economia paralela, escondida, e assim por diante. Quer dizer, existe até a possibilidade de haver supercapitalistas tão bem-sucedidos, enormemente bem-sucedidos, que acham uma boa ideia de ter um governo socialista mandando em todo mundo. Por quê? Porque quando eles fazem isso, eles garantem que essa intervenção estatal diminua a concorrência sobre o seu negócio. Então você nunca pode deixar o assunto chamado vitalidade produtiva na mão dos próprios capitalistas, dos empresários, em outras palavras. Perfeito. Quem tem que cuidar disso é a elite intelectual. A primeira coisa para você poder ter um país onde exista uma liberdade econômica garantida por lei, ou seja, para que o Estado não seja o Estado brasileiro é o estabelecedor de obstáculos à atividade econômica. Por quê? Porque todas as universidades brasileiras, em todos os cursos de economia, sociologia, história, enfim, o que for, nas ciências humanas, existem professores fazendo campanha contra o sucesso empresarial. E no Brasil há uma espécie de hostilidade cultural à atividade econômica. Então essa gente faz campanha, os seus alunos viram governantes e depois, ao serem governantes, ficam por aí estabelecendo uma porção de empecilhos. Aí, porque os empecilhos existem, nós acabamos tendo um capitalismo raquítico, ridículo, pequeníssimo, quase nada. E aí, então, aparece o governo dando lição de moral em todo mundo, dizendo o seguinte: está vendo? Eles não fizeram, vou ter que eu que fazer agora. Quer dizer, proíbe-se o sujeito de fazer o bem que dele se espera e depois você aparece como sendo, você que proibiu, aparece depois como sendo o salvador da pátria para resolver aquilo que o outro não resolveu por sua causa. E aí, para poder resolver o problema, é fácil. Basta você entregar para eles 40% do PIB, que eles fazem isso. Quer dizer, eles tentam, né? Como certamente é muito difícil fazer isso com 40% do PIB, porque eles têm que pagar todo mundo, então certamente eles vão pedir mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Ou seja, nós vamos caminhando para uma situação de absoluta estatização, porque justamente o Estado é um altruísta farsante que passa o tempo todo dizendo que está aí para ajudar, quando na verdade ele só está aí para resolver os seus próprios problemas. Ou seja, não deixe nunca o capitalismo na mão dos capitalistas, porque esse é um assunto muito mais importante, muito mais sério do que eles podem
do que eles podem cuidar. Ou seja, é preciso que haja, antes de mais nada, uma enorme cumplicidade das elites intelectuais a favor da liberdade da empresa. E que o Estado, então, faça tudo para deixar a coisa funcionar. Agora, por favor, não é para criar o CAD. O CAD é uma entidade ridícula. Vocês imaginam, tem alguma coisa mais ridícula do que um grupo de burocratas se reunindo em Brasília para estabelecer que a pasta de dente de Colinos não pode chamar Colinos durante tantos anos? Como aconteceu de fato? É ridículo. Quer dizer, isso é ridículo. É uma coisa que está abaixo de ópera bufa de quinta categoria de circo de periferia. Quer dizer, é ridículo. O governo pensa que a sua missão como ajustador da economia é impedir os monopólios, por exemplo, ficar aí debatendo se a Nestlé e a Garoto podem ser a mesma empresa. Isso é ridículo, completamente ridículo. Se a Brahma pode comprar a Antártica ou vice-versa, sei lá, é tudo bobagem. O que o governo tem que saber é que ele tem que sair de cima das empresas, choque de liberdade, choque de deixar fazer, e não tem nada a ver com essas bobagens de limitação da concorrência. Ou seja, se houvesse de cima um apoio intelectual à atividade econômica, nós certamente seríamos mais parecidos com os dois capitalismos mais bem-sucedidos, que é da Holanda e dos Estados Unidos, que são os dois capitalismos que são abençoados pela elite intelectual. Quer dizer, na Holanda e nos Estados Unidos, a atividade de se empreender, a atividade de montar um empreendimento e arriscar tudo nele, é visto como uma espécie de bênção que, no final das contas, ao dar certo, melhora a vida de todos. Pois é, esse tipo de capitalismo nós precisamos, vindo de cima, a partir de uma bênção que as elites estruturantes do pensamento alheio são capazes de conceder. Até porque a empresa é a única geradora de riqueza, né? Não existe outra. O Estado não gera riqueza, né? E aqui, falando do federalismo, Raimundo Rebouças, ele pergunta se... Na verdade, ele pede para comentar se as ideias que estão sendo passadas sobre federalismo é o caminho mais curto para o separatismo, assim como na América Espanhola. Não, eu diria que o federalismo é a antítese do separatismo. Se for para usar a palavra separatismo no federalismo, é o separatismo das competências, né? Então, na realidade, se continuar desse jeito centralizado e escravizando determinados povos dentro da própria nação, eu aí sim acredito que num determinado momento do futuro vai haver esse rompimento, sem dúvida nenhuma. Vai se criar a necessária coragem para que isso aconteça. Então, o federalismo, na realidade, ele é um amalgamador, né, de todas as diversidades e riquezas de um país continental como o nosso, de maneira que as pessoas e as entidades, né, essas diversidades todas fiquem unidas em torno de uma causa nacional. Que causa nacional é essa? A causa brasileira, sabe? Mas não uma coisa que tem que ser ditada lá de cima, sabe? A pátria. O que é a pátria? A pátria é onde você mora, sabe? Onde você vive. Se de repente você sair do Brasil e se instalar num outro lugar e for bem recebido num outro país, aquele país vai se tornar sua pátria. Não adianta falar de outro jeito, tem que ser assim, sabe? Então, o separatismo ele pode vir a acontecer se continuar esse centralismo que existe no Brasil hoje. Tá? E também não esquecer, quando se discute possibilidade de separatismo, que há um fenômeno social extraordinário no Brasil. Veja, o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, o Brasil é 2 vezes maior do que a Europa sem a Rússia. E no Brasil não há e nunca houve, de fato, tendência separatista. Mesmo que você olhe aí para o Rio Grande do Sul, quer dizer, não é separatismo de verdade, é muito mais uma espécie de gênero que eles fazem. Separatismo não tem mesmo no Brasil. E por que não tem separatismo? Porque o Brasil tem uma alma lusa, em última análise, e a alma lusa não é uma alma beligerante. Veja, os portugueses fazem touradas em que eles não matam o touro. Mas a ideia da tourada portuguesa, no fundo, é conseguir segurar os chifres do touro e imobilizá-lo por segurar os chifres. Não é um espetáculo sangrento como é na Espanha. E aí, veja, a América Espanhola dividiu-se em, sei lá, uma quinzena de países, e nós aqui
Não só não temos variações linguísticas significativas, todos os brasileiros se entendem, estejam no Chuí ou no Oiapoque, ou no Oiapoque e no Chuí, como quiser, como os portugueses criaram aqui uma espécie de uma tolerância. Nós temos um traço cultural de não nos envolvermos, não somos sedutíveis por projetos de natureza radical, projetos muito violentos e muito drásticos não nos seduzem. Então, o Brasil tem uma estabilidade territorial extraordinária para um país desse tamanho, ainda com uma população muito pequena, né? Nós temos aí alguma coisa como 180 milhões de habitantes, 185 por aí. Os Estados Unidos têm quase 300. E nós, no entanto, apesar da rarefação da ocupação territorial, não temos nenhuma potência de separação, porque justamente o Brasil é uma sociedade por índole extremamente antibeligerante. Fôssemos a Espanha, teríamos transformado o Brasil já numa federação de 20 ou 30 países diferentes. Cada cidade dessa teria virado uma cidadezinha, um pequeno país, uma pequena região independente. E o Luiz Dalgoverde, ele pergunta se vocês podem comentar algo sobre a extinção do 13º salário, não pagamento de salário nas férias para adaptação à ALCA. Eu gostaria de comentar isso, se você me permitir. Claro. Só porque você vai fazer um comentário do factual e eu vou fazer o comentário do sonho federalista. Muito bem. Fique à vontade. A ideia é que cada estado faça a sua lei trabalhista. Então, pode ser que, como vai ser difícil alguém me jogar um ovo pela TV, né? A CLT, que é o grande causador do desemprego, um dos grandes causadores do desemprego do país, tem que ser jogada na lata do lixo. Acabou. Tem que ir para a reciclagem, sabe? E cada estado é que tem que fazer a sua lei trabalhista. E com certeza os estados vão começar a se preocupar em fazer leis, juntando com os próprios sindicatos e o pessoal da sua região, de maneira a não criar empecilhos para o investimento empresarial. Porque vão se lembrar, vão talvez aprender que quem gera emprego é a empresa, não é o Estado. Não é uma lei que gera emprego. É a falta da lei. E tem que ter lei para dizer, ó, você não pode fazer isso, porque isso aqui é prejuízo para a sociedade. É esse tipo de lei que tem que ter no Brasil. E não a lei dizendo que você pode fazer ou que você deve fazer. Não é por aí. Então você muda esse tipo de tratamento. Então, 13º, fundo de garantia, todos esses benefícios, entre aspas, não são benefícios, gente. Isso está... Eu sempre pergunto, onde é que você gostaria que o dinheiro desses benefícios estivesse? Estivesse no seu bolso ou continua no bolso, parte no bolso do empresário e outra parte no bolso do governo? E a empresa de repente quebra e você não recebe nada, sabe? E tem que entrar na justiça e se habilitar na massa falida e não sei mais o que, e você não recebe. Então, o dinheiro, ele tem que ser apropriado integralmente pelo funcionário, pelo prestador de serviço, pelo trabalhador, como é numa boa parte dos países do mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, que é o maior gerador de empregos do mundo, não tem esse tipo de regra trabalhista. Não tem 13º, não tem fundo, não tem... Você sabe quanto é que paga o fundo por ano de juros? O dinheiro que é seu, sabe? Fica lá mofando no governo 3%, sabe? E ficam reclamando da taxa de juros. Sabe, quando o seu próprio dinheiro está sendo remunerado a 3%. Então, as pessoas não pararam para pensar nisso, sabe? E ainda sendo o seu dinheiro, não pode tirar. Você tem que apresentar uma série de justificativas. Existem casos especiais onde você pode tirar o dinheiro que é seu, sabe? Isso é ridículo, gente. Tem que acabar com esse negócio, porque benefício é aquele que você consegue na hora, pelo fruto do seu trabalho. E é você que tem que decidir se o dinheiro quanto dinheiro vai para a previdência privada, de preferência, tá? Porque eles sabem cuidar do seu dinheiro. Se aquela empresa privada não sabe cuidar do seu dinheiro, muda o dinheiro para outro. Aí que tem que ter um órgão regulador, sim, um órgão que fiscalize isso, um órgão federal, evidentemente. O dinheiro de poupança, você que vai dizer onde é que vai ser aplicado,
sabe? Plano de saúde, todo mundo hoje paga um plano de saúde, mas é obrigado também a pagar o INSS ou algum outro tipo de contribuição. Se for funcionário público, tem que ser descontado lá para o Fundo de Previdência Estatal e assistência médica estatal. Vamos parar com isso, gente, sabe? As pessoas, elas têm que começar a olhar por si e obter os benefícios para si de acordo com o mérito do seu trabalho, sabe? E assim as coisas começam a acontecer. Enquanto continuar a entregar tudo na mão do governo, como o Munir fala, o governo vai achar o que é melhor para você. Na realidade não é tão bom assim, porque é tudo horizontalizado. Olha, na visão de um economista liberal, é preciso, eu concordo plenamente com o que o Kollontai está dizendo, no seguinte sentido: olha, a CLT, lixo. O complexo chamado sistema trabalhista, jurídico trabalhista, é absolutamente um estorvo, não ajuda nada e é responsável não só pelo desemprego, mas pelo baixo salário que se paga para você. Perfeito. Porque como esse negócio é uma espécie de bomba-relógio na vida de todas as empresas, então as empresas fazem aquilo que lhe parece conveniente, em conjunto, inconscientemente, sem combinar, elas mantêm uma espécie de seguro contra a CLT, que é o saláriozinho baixinho que pagam para você. Então, você pensa que está sendo protegido por isso, mas na verdade você está garantindo o sucesso da tua vida profissional. Por quê? Porque se você gera direitos para alguém, gera deveres do outro lado. E os que estão então imbuídos de deveres, que são os pagadores, os empregadores, tomam suas providências defensivas. Não há como fazer diferente. Então veja, a CLT é apenas uma dessas coisas que parece que ajuda, mas na prática só atrapalha. Eu tiraria completamente. Agora, sendo um economista liberal, eu gostaria de ser mais audacioso do que o Kollontai e dizer o seguinte: eu acho que contrato de trabalho devia ser estabelecido a dois, empregador e empregado. E pronto, acabou. Perfeito, perfeito. Entendeu? Por exemplo, você tem ali na rua uma pessoa jogada no chão, que não arruma emprego, está lá. Se você quiser dizer: olha, meu amigo, eu queria que você viesse aqui arrumar essas pedras daqui e botar ali. Você quer R$200 para fazer isso? Isso é um contrato de trabalho. Eu não posso fazer isso. Isso é proibido fazer, eu não posso. Então, como eu não posso contratá-lo pela CLT, porque os juízes não deixam, porque não sei o quê, então continua o pobre coitado jogado no chão, quando ele ficaria muito feliz para ganhar R$200 para fazer isso e consertar 3, 4 dias da vida dele, passar 4 dias melhores do que ele passaria sem os R$200. Então eu penso que contrato de trabalho é uma coisa que se faz entre dois indivíduos. É como um contrato que se faz quando se compra um automóvel, quando se aluga um imóvel, qualquer coisa desse gênero. Agora, com relação à questão específica do 13º salário, já que agora nós não estamos pensando tão audaciosamente, agora olhando mais para essa questão concreta, essa era uma ideia que tinha o senador Roberto Campos, que tinha um cabimento gigantesco. Quer dizer, o senador Roberto Campos dizia o seguinte: para que você tem que chegar no final do ano e pagar mais um salário? Isso é um incômodo para todo mundo. Vocês não sabem o que as empresas, sobretudo pequenas, passam de aperto para pagar isso no final do ano. É um inferno. Aquilo que parece ser uma coisa boa para as pessoas que trabalham, o final de ano é uma coisa assustadora para as empresas. Então, o Roberto Campos dizia assim: pega o 13º salário, divide em 12 vezes e aumenta 1/12 o salário do mês. Para quem recebe a mesma coisa, melhor do que isso. Quando essa ideia foi proposta, tínhamos uma inflação altíssima. Perfeito. Seria um grande negócio, seria uma maravilha de negócio para quem recebe, porque receberia antes do dinheiro devido, e as empresas se desincumbem, então, desta obrigação financeira absurda no final do ano, de pagar um salário a mais para todo mundo. Quer dizer, o 13º salário é uma bobagem, ele não tem nenhum cabimento, nenhum sentido, ele é um político qualquer que resolveu fazer uma demagogia com os funcionários, que inventa uma coisa dessa. Então, isso só tem desvantagem, e se você transformasse o 13º salário em 12 prestações iguais ao longo do ano, não haveria nenhuma redução para o empregado e a vida das empresas seria muito melhor. Quer dizer, quanto menos engessado for o sistema, melhor. O segredo de você conseguir que o mercado de trabalho seja muito mais atrativo para emprego, quer dizer, que ele possa gerar muito mais emprego, é torná-lo fácil, decente, honesto, simples. E essas coisas todas aí estão sob perigo com esse complexo gigantesco de burocratas, políticos, juízes, advogados,
é esta turma toda que vive parasitariamente desta confusão toda de justiça do trabalho. Esse é um problema extraordinário, que é um desses assuntos proibidos. Então, como é um assunto proibido, eu acho que é esse o grande benefício a curto prazo de uma iniciativa como essa do movimento federalista, poder debater todos os assuntos, sobretudo aqueles que são proibidos. Sem dúvida. Mesmo se a gente não puder resolvê-los todos, mas estamos pelo menos debatendo. E olha, nós temos alguns minutos ainda para o encerramento do mídia, mas só para a gente deixar para as pessoas aqui, eles estão pedindo o telefone de contato, Kollontai, né, do partido, sede se tem aqui no Paraná, a sede do partido, e se pode ser indicado algum livro ou site para maiores informações. Sem dúvida. Bom, primeiro tem o site, tem o www.federalista.org.br. Quem não puder anotar, é só digitar Federalista no Google, que acha fácil, né? E tem também o site do IF, do Instituto Federalista, if.org.br. No site do Partido Federalista, o federalista.org.br, se você entrar no Paraná, você tem um mapinha, você vai clicar lá, vai clicar no estado do Paraná, vai ter lá todos os endereços dos RFs, representantes federalistas, que estão hoje em várias cidades do Paraná, e do coordenador estadual, que é o Eduí Ferro, que foi nomeado hoje, né? Ele é o coordenador do estado do Paraná, e então o endereço, o telefone dele, tudo vai estar lá no site também. E eu gostaria também de convidar as pessoas que estão assistindo, dizer o seguinte, que quem são esses RFs? Quem é o coordenador? Quem são os coordenadores no país? Quem são os federalistas no Brasil? Eu mesmo nunca fui político, nunca militei em partido político nem nada. Nem pensei em fazer partido, né? Achei que as pessoas quem de direito pegariam essa ideia e fariam o federalismo do Brasil. Mas depois eu percebi que não é bem assim que a coisa funciona. Nós é que temos que fazer as coisas acontecer. Não adianta ficar esperando os outros fazerem, governo, políticos, etc., porque a estrutura está aí, está montada e esse pessoal se beneficia disso, então não vai querer mudar. E os poucos que querem mudar não tem espaço para fazer isso. Então, ou a gente constrói um grande movimento federalista, um gigantesco movimento de anseio de mudanças, com um partido político que está com um programa de 10 pontos focado para isso, com esse objetivo, então a gente consegue mudar. Quem são as pessoas, então? São pessoas simples, simples no sentido da sua profissão, da sua atividade, não são pessoas ligadas a partidos, não são pessoas ligadas a estruturas de poder, etc. Então são pessoas como você, como eu, como o Munir, como a Marisa, enfim, são pessoas que, como os cameramen, pessoas que querem fazer alguma coisa aqui pelo país, querem dar a sua contribuição. Então tem a possibilidade de fazer isso. Como? Entrar no site do Partido Federalista, se cadastrar como representante federalista, RF. O que é o RF? Olha, nós não temos nenhum diretório organizado, nem vamos ter por enquanto. Só quando o partido tiver a legenda. Porque hoje nós estamos com os RFs, os representantes federalistas, que são essas pessoas comuns, simples, cidadãos, divulgando a ideia. Recebem material, recebem um PIN, se incorporam a um sistema eletrônico conosco. Quem tem internet, a maior parte hoje tem acesso à internet. Se não tem computador em casa, vai numa LAN house em algum lugar e consegue ter acesso. E essas pessoas então passam a interagir, passam a aprender mais sobre o federalismo, colhem assinaturas, espalham a ideia federalista e assim as coisas vão acontecendo. No meio dessas pessoas vão surgir aquelas, olha, eu decidi, eu quero ser político, eu quero ser vereador, quero ser prefeito, quero ser deputado. Não, eu quero só ajudar, quero fazer parte do Instituto Federalista. Eu sou um intelectual, quero ajudar. Perfeito. Aqui tem espaço para todo mundo. E tem uma pergunta que não foi feita e que é muito importante. Se o Partido Federalista, quando chegar a ter a legenda, não se transformará num partido igual aos outros. Não tem como. Quem acessar o site
vai entrar no estatuto, está lá em democracia interna, conheça lá o estatuto do partido. Tem pontos que tornam o partido tão aberto que não existe a possibilidade do coronelato, sabe? Não existe a possibilidade do caciquismo, do comando das pessoas, sabe? Então, assim vai funcionar, ok? Muito obrigado a todos. Muito bem. Então, eu queria agradecer aqui, em nome do Mídia Sem Máscara, muito a presença hoje aqui do Thomas Korontai, com esclarecimentos enormes. As pessoas que nos ligam aqui pedindo informações sobre como fazer, tem agora aí uma extraordinária oportunidade de fazer alguma coisa concreta. Então, muito obrigado a vocês e até domingo que vem. Até logo e até a próxima.